Abra comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 3. Nós temos trabalhado com essa carta de Paulo aos Coríntios já há alguns domingos. E nós vamos dar sequência a esse tema, sabe-se lá até onde, né? Porque é uma carta longa, mas o tema ele é oportuno porque ele lida com a identidade da igreja. E nós, Igreja do Caminho, uma igreja relativamente nova, mas de integrantes mais maduros e novos também, precisamos pensar a respeito do passo que estamos dando, quem somos, o que entendemos que a igreja é numa cidade, qual é o nosso papel. Quer dizer, isso é fundamental para a gente ser pai, mãe, porque no dia que a gente nasce de novo em Cristo, a gente é inserido nesse corpo que é o corpo de Cristo, e a partir desse corpo é que a gente entende, no particular, nossas vocações, nossos papéis e o sentido da vida, e não ao contrário. Eu não sou pai e depois tento entender o Evangelho. Eu sou transformado pelo Evangelho, iluminado pela luz do Evangelho, meus olhos são abertos e tudo fica com um novo sentido. E aí eu passo para os meus papéis da vida, como cidadão, como hoje votamos, como pai, marido, vizinho, colega de trabalho. Quer dizer, em tudo isso Deus está ali nos capacitando para louvor do seu nome. E é nesse sentido que eu queria então convidar vocês a meditarmos juntos. 1 Coríntios capítulo 3, nós trabalhamos até o versículo 15 no culto passado, e agora então partimos do versículo 16 até o 17. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Ora, aqueles que acompanharam, e se não acompanharam, essas mensagens estão no Facebook e no YouTube, viram como Paulo usou no capítulo 3 algumas metáforas para falar sobre a igreja, prédio, lavoura, e tudo isso com a preocupação de que a igreja em Corinto fosse saudável, fosse arraigada e fundamentada no Evangelho, que não fosse uma instituição meramente humana, com as suas decepções, altos e baixos, mas que soubesse que não tem como colocar outro fundamento além do que foi posto, que é Cristo. E a partir então de Cristo é que a gente constrói. Porém, como Paulo escreveu, cada um veja como edifica. Versículo 10. É preciso prestar atenção na construção que estamos erigindo e entendendo que há um fundamento que não pode ser substituído e nem esquecido. E esse fundamento é Cristo. O que Paulo então vinha fazendo nesta cidade, através dessa carta, corrigindo algumas ideias a respeito do que é um líder, do que é um pastor e de como a igreja tinha que ser conduzida. Havia uma espécie de idolatria por parte da igreja em relação a certos líderes. Isso é muito comum hoje também, uma espécie de tietagem, eu diria, de apego demasiado, eu diria, a ponto de a gente se esquecer que todos somos instrumentos de Cristo, na verdade, como vimos também algumas semanas atrás. E que é um privilégio ser instrumento, mas não somos o próprio Cristo, não somos esse fundamento, nós somos servos, irmãos, igreja, mas o Espírito é de Deus. Logo então, Paulo precisou chamar a atenção desses coríntios, redirecionando o coração e a mente deles para Deus, o Criador e dono da igreja. E ele então começa a analisar o tipo de obra que essa igreja que os coríntios estão construindo. Se é madeira fenopalha, ouro, prata ou pedra preciosa, querendo ou não, o próprio Deus um dia vai dizer
o critério e o cuidado e o zelo empenhados na construção. E com isso, claro, a advertência ela é mais do que justificável num culto como o nosso. Quer dizer, a igreja ela é de Jesus, mas parece que uma parte dessa construção nos é delegada, mas sem deixar o fundamento e sem também fazer com falta de cuidado. Em especial, Paulo está preocupado com o santuário de Deus na cidade de Corinto, uma cidade de muitos outros templos pagãos, de uma cultura e história pagãs. Claro que Paulo está preocupado em que ali Deus seja glorificado. Então ele tenta ajudar os coríntios crentes a entenderem quem eles são, o que Deus fez com eles, porque a gente às vezes não se apercebe disso. Nós, nascidos de novo do Espírito e por meio de Jesus, a gente às vezes não se apercebe da mudança que se operou alguns anos atrás e que continua se operando em nós. E é a partir dessa lente que nós lemos as demais coisas, e é por isso que elas fazem sentido diferente, e é por isso que às vezes nós cristãos nos sentimos estranhos nesse mundo, forasteiros e peregrinos. Seguidamente eu olho para Carolina e digo, que mundo estranho. Que mundo doido, que mundo de perna para o ar. Porque você, como crente, tem expectativas do novo céu, da nova terra, de um reino onde se estabelece a paz e valores cristãos. E quando você está nesse mundo, onde o reino ainda não é todo de Deus, as coisas não acontecem desse jeito. Pelo contrário, às vezes as coisas pioram. E alguma coisa para nós, então, não faz sentido, a não ser ouvir o próprio Cristo dizer, vocês que têm fome e sede de justiça, felizes são, porque vocês vão ser fartos. E é essa expectativa que a gente tem, com os nossos olhos nos céus, meus irmãos. Porque se os nossos olhos ficarem só aqui na terra, não tem como você não ficar triste, com medo, com muitas dúvidas e inseguro. O que havia em Corinto? Uma igreja humanizada demais. Quer dizer, uma igreja quase vista como uma mera instituição humana, onde concorriam grupos e uma espécie de disputa por quem era mais sábio. Isso começava a destruir a igreja. Aliás, Paulo já disse em outro lugar, nessa mesma carta, um pouco de fermento leveda a massa toda. Tem coisas que a gente, se não age, não é sábio, ou dentro de casa, ou na comunidade cristã, para deter o mal consegue fazer um estrago grande. É preciso ter atenção. E é nesse sentido que Paulo faz, então, esse documento. Ele interage, ele exorta, ele adverte. Versículo 16. Vocês não sabem que são um santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? É uma pergunta retórica. Paulo já sabe a resposta e sabe que os coríntios também sabem. Mas parece que eles demoraram a colocar isso em prática. Essa forma de argumentar ou perguntar indica que Paulo está frustrado com os coríntios e a resposta que eles estão dando. Talvez Paulo esteja ironizando a suposta sabedoria que eles alegavam ter pela tradição filosófica da Grécia Antiga. Os sofistas, ou os pré-socráticos, e toda a influência da filosofia que dava a entender para os coríntios que servia como uma ajuda para chegar mais perto de Deus, um tipo de gnosticismo. E Paulo disse que aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Aprove a Deus não salvar as pessoas partindo aqui de baixo para cima, a partir de si próprias, mas Deus escolheu salvar de cima para baixo. Porque afinal todos são pecadores. Então Paulo, com essa frase aqui, vocês não sabem, me parece ironiza aqueles que achavam que sabiam, porque na verdade eles não estão sabendo. E Paulo, interessante, não usa esse estilo sempre. Por exemplo, na carta aos Tessalonicenses há várias perguntas retóricas desse tipo, mas
elas não têm esse sentido mais sarcástico. Basicamente, Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, eu separei aqui 5 trechos, mas não vou ler aqui. A ideia dele é dizer assim: como vocês bem sabem, é uma retomada daquilo que é sabido, mas não uma crítica irônica. Vocês não sabem? Ou seja, o uso da retórica que Paulo faz aqui indica que os coríntios já deviam saber o que Paulo lhes estava ensinando. Ou seja, em outras palavras, acaso vocês não sabem quem são? Paulo poderia perguntar. E o comportamento deles deixava claro que não sabiam, ou pelo menos não estavam considerando com seriedade o que é ser povo de Deus. A imagem da igreja reunida como templo, meus irmãos, porque esse tema ele está presente aqui e é muito importante, não aparece muitas vezes em Paulo, senão em 2 Coríntios 6,16 e Efésios 2,21. Mas ela está carregada de sentido tanto para Paulo enquanto judeu, pela história do templo e do tabernáculo, como para os pagãos e seus templos também. Aliás, eu não sei se você sabe, mas templo cristão, propriamente dito, como um lugar maior, que não seja as casas ou apartamentos de cristãos, veio só pelo século IV, quando então Constantino se dobra à fé e o seu sucessor declara o cristianismo como fé oficial e apropria-se o Estado de alguns templos pagãos para a igreja. Até então, a igreja era uma comunidade que vivia em casas, se reunia coletivamente, sim, mas não havia lugares próprios para eles, salvo raras exceções. A palavra usada aqui para templo é naos, e se refere ao santuário, aquele santuário principal onde de fato Deus está, o lugar da habitação da divindade, em contraste com uma outra palavra para templo, mais abrangente, hieron, que se refere não só ao santuário, mas também à área do templo, e que circunda o templo. Para Paulo, a imagem de templo reflete o povo de Deus no Antigo Testamento. Embora eles nunca sejam chamados de templo de Deus, são o povo do próprio Deus, que Deus chamou para si, e no qual Deus escolheu habitar, tabernaculando no meio deles, vivendo no meio deles. E em Salmo 114, versículos 1 e 2, a gente vê uma pequena ideia dessa compreensão judaica do templo. Quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou o santuário do Senhor, Israel o seu domínio, pois era ali que Deus estava, junto ao seu povo. É possível, embora não haja certeza disso, que a ideia de templo aqui também tenha alguma nuance escatológica. Por exemplo, quando Jesus, falando a respeito do templo, que podia ele ser destruído e reconstruído, embora falasse da sua morte e ressurreição, implicava talvez uma ideia, sim, futura e escatológica, de templo, de uma igreja que num piscar de olhos estará para sempre com Deus. A experiência atual da igreja como o lugar onde o Espírito Santo habita seria, portanto, a da visão do templo restaurado de Ezequias, que os judeus já tinham, em que Deus prometeu viver entre eles para sempre, como diz o 43, versículo 9, e do qual fluía o rio da água doce que restaurou a terra. Ezequiel 47, versículos 1 a 12. Então havia uma ideia de templo, no sentido de um Deus presente, mas também no sentido de uma habitação permanente e futura de Deus com o seu povo. A imagem da igreja, meus irmãos, como templo, também deve ter sido entendida por aqueles coríntios, mais de origem pagã, embora sem toda a carga conceitual que os judeus tinham a respeito do templo no Antigo Testamento. Como pagãos praticantes que eram, esses coríntios, na sua maioria,
frequentaram templos pagãos, santuários pagãos lá na sua cidade. Aliás, dá para perceber que nos capítulos 8, 9 e 10, alguns coríntios crentes insistiam em fazer uso desses espaços, ou frequentar os mesmos. Mas agora Paulo está chamando a atenção desses crentes coríntios para o fato de que, já que existe apenas um Deus, esse único Deus tem apenas uma igreja na cidade de Corinto. E eles, os coríntios crentes, são a comunidade reunida de crentes, de filhos de Deus, são esse templo. Se tornaram esse novo lugar, porque Deus habita essas pessoas. É claro que Deus está presente em Corinto de muitas formas. Deus é o dono do mundo. Deus é Senhor de tudo e de todos. Mas de um jeito muito especial, Ele se faz presente na igreja pela manifestação do Evangelho Salvador por meio de Jesus. Infelizmente, na tradução desse texto aqui, as palavras podem eventualmente se tornar ambíguas, de modo que é possível, por exemplo, entender no versículo 16 a expressão em vocês, como se Paulo estivesse dando a entender em cada um de vocês. Como se Paulo não estivesse lidando com a comunidade, mas estivesse lidando com crentes individualmente falando. E assim, na história da igreja de língua inglesa, o entendimento peculiar foi muitas vezes esse, de que aqui Paulo está tratando com a fé individual, mas a preocupação dele não é afirmar que o Espírito habita em cada um deles, embora isso seja verdadeiro, mas que o Espírito de Deus habita no meio de vocês como comunidade, quando estão reunidos inclusive para o culto. Daí também a importância de vocês estarem aqui hoje. Tem sido um desafio para nós esses cultos live. Tem sido um desafio. Aparentemente nós perdemos muito com esse distanciamento. Perdemos em riqueza, em consistência, em troca, em exortação, em edificação recíproca. É um tempo muito diferente ao qual a gente precisa se adaptar e pedir sabedoria para nem aceitarmos todas as coisas que nos são impostas a esse jeito de ser. Casualmente ontem, com a minha família, assistimos The Social Dilemma, né? Ou seja, o que está por trás, que nem é tanta novidade para muitos, do uso das redes sociais, como elas são trabalhadas, pensadas. É um desafio não ser manipulado hoje. Chega a ser ingênua a pessoa que diz, não, eu não sou manipulada, porque você não saberá que está sendo nesses tempos difíceis como os nossos. Que Deus nos dê graça e do seu Espírito para percebermos aonde eventualmente podemos estar sendo induzidos a erro. Então Paulo aqui está refletindo sobre a igreja como espaço coletivo da habitação de Deus, a qual, quando reunida em nome de Jesus, experimentava a presença e o poder do Senhor Jesus em seu meio. E como é bom poder estar aqui. Aliás, no domingo passado, o segundo culto foi muito especial. Hoje, nosso primeiro culto também foi especial. Onde Jesus está, há algo especial. Há algo poderoso que acontece. Seu Espírito está presente. E aqui então Paulo quer enfatizar que a chave é de fato esse Espírito, para entender quem é a igreja. A presença do Espírito, e somente ela distingue o povo de Deus, ou o templo de Deus, quando reunidos em nome de Cristo, na cidade de Corinto.
No versículo 17, Paulo escreve: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Palavra dura. Na condição de templo de Deus em Corinto, a igreja tinha a chance de ser alternativa para aquela cidade. Alternativa ao paganismo, à idolatria de falsos deuses. Alternativa para que conhecessem o evangelho que salva por graça e fé. Era uma alternativa para as religiões pagãs e também para as depravações que eram múltiplas naquele lugar, uma cidade portuária. Recebia muita gente. Mas os coríntios, com a sua confiança em si próprios, suas vanglórias e divisões, estavam, na prática, banindo o espírito e, portanto, na iminência de destruir a única alternativa, naquele momento, de Deus na cidade, a única igreja até então construída. Assim, dando sequência ao que Paulo começou, os coríntios são advertidos de que estavam causando dano à igreja. E a frase é forte, meus irmãos, versículo 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. É uma espécie de lei do talião, toma lá e dá cá. Keisman é quem destaca essa verdade aqui no texto. Uma espécie de sentença de lei sagrada, em que a lei do talião, olho por olho, é aqui expressa na forma de um temível julgamento pelo próprio Deus. Aqueles que são responsáveis por desmantelar, ou a ideia aqui é destruir a casa em construção, podem esperar ser julgados da mesma forma ou na mesma moeda. Claro que alguns intérpretes, quando olham para esse texto, ficam aturdidos com o fato de que agora Paulo possa falar de alguém da comunidade ser destruído, especialmente depois do versículo 15, quando ele oferece uma esperança de que, mesmo que alguém edifique com madeira, feno ou palha, e a sua obra não seja a obra ideal, ainda assim será salvo. Na verdade, é comum sugerir aqui que duas passagens, ou nestas duas, Paulo esteja lidando com dois tipos diferentes de pessoas. O texto todo é dirigido à igreja. Se há de se fazer uma distinção entre o alguém aqui e o alguém do parágrafo anterior. E parece que o alguém aqui é especialmente pessoas encarregadas em destruir, instigando brigas, divisões e porfias no meio da comunidade, a tal ponto das pessoas se perderem na fé. A razão para a ameaça é tão extrema que é apresentada, versículo 17, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. A palavra sagrado mantém a imagem de templo, um templo que foi separado para Deus e não devia ser profanado de maneira nenhuma. Ou seja, sagrado ou santo salienta o caráter da igreja como possessão pessoal de Deus, onde Deus está. De sorte que a sua destruição é algo muito sério. E é nesse sentido que nós, Igreja do Caminho, nos unimos e nos uniremos a qualquer igreja cristã que não permita que o evangelho seja pervertido e, consequentemente, ponha em algema pessoas, ou em dúvida pessoas a respeito de sua salvação, de sua paz com Deus, que Cristo garantiu com toda a sua vida, morte e ressurreição. Sim, porque alguém aqui poderia dizer então, bom, mas então Paulo põe sobre a igreja uma espécie de mordaça, estamos juntos em qualquer situação, para qualquer coisa e sob qualquer fundamento. Não, o fundamento é Cristo, ele não pode ser mexido e cada um veja como edifica sobre ele. O problema é que em Corinto,
essa obra estava sendo mal construída. Ou seja, havia uma ameaça real. Mas se Paulo escreve é porque há esperança. Ele convida os coríntios para que se tornem aquilo que de fato são, pela graça, o santo templo de Deus em Corinto, uma Corinto pagã. Essa passagem bíblica, meus irmãos, tem uma longa história de interpretações as mais diversas. Uma vez que mais tarde a imagem do templo vai ser usada nesse texto, nessa carta, para falar do indivíduo Corinto, no capítulo 6, versículos 19 e 20, aquele que se une à prostituta é um espírito com ela. Muitos, por causa disso, pegaram esse entendimento individualizado de templo e passaram a imaginar que Paulo aqui esteja lidando com a fé individual de cada um de nós, ou a edificação pessoal de cada um de nós. Não. O que temos aqui é um dos poucos textos do Novo Testamento em que temos uma explicação sobre a natureza da igreja local, da igreja visível, como estamos colocados aqui hoje, da igreja que congrega, dos irmãos que têm uma vida comunitária, que se ajudam, que se auxiliam, que se edificam, que participam dos elementos da ceia, onde são batizados, onde são ensinados, instruídos, cuidados, pastoreados, onde aprendem a respeito da fé. Que lugar é esse? O templo de Deus habitado pelo seu Espírito. Há um mistério. E não importa que igreja seja, desde que ela tenha Cristo como fundamento, quando esse povo se reúne, independentemente da habilidade de um líder, ou da tecnologia, ou do dinheiro que essa comunidade possa ter, Jesus ali se faz presente. E como ele se faz nos lugares mais distantes, com as pessoas mais simples, nos lugares mais inesperados para a nossa ideia mecanicista de funcionamento do mundo, pois lá Deus usa uma pessoa e se faz presente, e salva, e cura, e regenera. Eu creio nisso. Eu creio na Igreja do Caminho como uma parte da igreja cristã em Porto Alegre e arredores, para deixar Deus ser Deus e viver entre nós para a glória do seu nome, curando nossos corações, protegendo nossas vidas, nos entendendo nas nossas dificuldades e nos comissionando para darmos testemunho do Filho de Deus, onde quer que estejamos. Eu sei que nesse tempo nós estamos mais cuidando de nós mesmos, mas há muitas pessoas desesperadas nessa hora. Nós ainda, talvez como Pedro, já sabemos, Senhor, para onde iremos? Porque só Tu tens palavra de vida eterna. E temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus, mas para muitos ainda essa alternativa não é conhecida. Não se crê mais hoje na medicina, não se crê mais na ciência, não se crê mais, nesse momento de pandemia, em nenhum outro tipo de voz autoritativa. Por quê? Porque é uma coisa nova. E o que é novo gera medo, incerteza, insegurança para seres humanos que acostumaram-se a planejar, a confiar suas vidas a planejamentos. É um tempo difícil. E como eu disse na primeira reunião, talvez um ato de misericórdia esteja em curso, que é o próprio Deus nos colocar de joelhos para confiar somente nele e na sua palavra. Com toda a dureza de nossos corações e insistência em nossos planos e vãs agendas. Como o Tiago nos lembra muito bem, no ano seguinte vamos fazer tal e tal coisa. Que palavra mais atual para quem planejou 2020 ou mesmo 2021. Antes devia dizer, se o Senhor quiser, faremos isto ou aquilo, que é a vossa vida como neblina que cedo passa. Aliás, já disse aqui, repito, no dia que eu partir para estar com o Senhor,
é esse texto que eu quero que seja cantado no meu sepultamento. Nós somos como pó, do pó viemos, para o pó a gente vai voltar, mas nosso espírito voltará para os braços do Pai. Não se atemorize. Não entregue o seu coração a esse mundo, ele não vai cuidar bem do seu coração. Confie em Deus. Tudo isso aqui vai passar, mas as palavras de Jesus jamais vão passar. E é por isso que eu imagino o desespero de muitas e muitas pessoas. A angústia, tendo dinheiro, tendo ciência, tendo poder político, tendo todo tipo de estrutura que estratifica a vida humana. Mesmo assim, para esse vírus não há blindagem, não há portas e não há janelas. Momento cada vez mais pedagógico de aprendermos a confiar em Deus. Raramente alguém percebe que a igreja local é ou pode ser experimentada como uma comunidade tão poderosamente habitada pelo Espírito a ponto de funcionar como uma alternativa para um mundo virado de cabeça para baixo, a um sistema pagão onde ela se encontra. Ontem eu me encontrava com uma família que decididamente adotou o homeschooling para a educação dos seus filhos. E cresce esse grupo, cresce essa comunidade, muito preocupada com os futuros desenhos da educação infantil nesse nosso novo tempo. Talvez não seja exagero sugerir que capturar novamente essa visão da existência da igreja, tanto no aspecto de ser poderosamente habitada pelo Espírito, como no sentido de servir de alternativa genuína, porque ela é santa, vocacionada e ela é de Deus, a este sistema. Talvez esse seja um dos nossos grandes desafios. Por isso você não está aqui em vão hoje. Você não veio aqui só para rever os seus irmãos. Tenho certeza que você veio aqui porque Deus quer falar com você, alimentar sua alma, ajudar você a fazer bom juízo, boas escolhas, a ter critério. Porque há muitos enganadores por aí afora. Muitos anticristos, Jesus diria, João diria, que se apresentam como alternativas viáveis e legítimas. Mas eu não esqueço as palavras de Pedro. Para quem iremos? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Ah, meu irmão, minha irmã, não se turbe o vosso coração. Você creia em Deus, crê em Jesus também. Na casa do Pai há muitas moradas. Com isso, não há garantia alguma, em nome de Deus, de que a gente vai estar vivo amanhã. E nem por isso o pessimismo é o que eu apresento aqui. Não, é a confiança de que mesmo que o dia de amanhã aqui, para mim, acabe, há uma enorme janela de uma vida de dias sem fim, para sempre com o Senhor, onde eu jamais vou ser afastado da sua presença. Ele vai ser o meu Deus e eu vou ser parte do seu povo. E o meu nome está lá naquele livro, por meio de Jesus, o Filho de Deus. Hoje, por exemplo,
Alguns irmãos nossos cancelaram de última hora, hoje e ontem. Ou porque positivaram, ou porque estão com sintomas e têm receio de que possa ser algo grave, ou porque trabalham com alguém que positivou. Então, nesse momento, nós vamos orar uns pelos outros. Mas eu quero orar, antes de você ser protegido fisicamente, eu quero orar para que Deus fortaleça a tua fé, o teu coração. Hoje, por exemplo, elegemos um prefeito em Porto Alegre. Daqui a 4 anos é um outro. Mas o nosso rei não vai mudar. Jesus está no seu trono. E é desse reinado que você não pode abrir mão. É desse lugar de habitação com Deus. Aí sim, sem dor, sem decepções, sem medo, sem choro, sem lágrima, a não ser de alegria e de plenitude. Nós estaremos para sempre com Ele. E agora nós já nos antecipamos a dizer: Maranata, vem Senhor Jesus, porque nós vamos um dia nos reencontrar. Ou porque a gente pede, ou porque Deus decide vir e nos buscar. Então baixa a tua cabeça essa noite.